Aline e o Anderson. Legal. Então, esses 16 computam vocês 4? São 20 ou são 16 menos 4, menos 5 comigo, né, Francisco? Uns 15, então, né, Anderson? Ao todo, comigo, né? Estou vendo aqui em cima. Isso, correto. Então, pode começar a gravar. Vamos lá, para a gente fazer. Aí, quem faz as apresentações, Anderson? A Ana Paula, a Doris aí, inicia aí. Aí vocês começam a gravar, vai no tempo de vocês aí, tá? Boa noite, pessoal. Agradecendo aqui a presença de todos vocês, tá? Estamos aqui com o Francisco Neto, é o palestrante da noite. Vai falar para a gente aqui de um produto muito importante, na qual a gente está desenvolvendo esse trabalho de extensão universitária pela Escola Nacional de Seguros. E vamos dar início a esse assunto que muito interessa, né? Ao chefe de família, aos membros de família, aqueles que não conhecem o produto, né? Vai conhecer o produto a partir de agora com a apresentação do Francisco Neto. Anderson, eu parei a apresentação, voltou para a minha tela aí? Voltou. Doutor, Então eu vou. Então tá bom. Aí nós temos então aí Ana Paula, né? Tudo bem, pessoal? Que dos convidados, todos me ouvem aí? Pode dar um joinha lá em cima, pode dar um Sim. oi. Tá escutando aí, Carla? Tudo bem? Tá. Então nós temos aqui Tranquilo. o Adelmo, né? O Eduardo, né? Que são convidados, não é isso? Eduardo Alves, ok. E deixa eu ver outra tela aqui. A Tati, Leonardo. Legal. Vamos lá. Bom, então vamos dar início aqui à nossa apresentação, conforme o Anderson falou. Você quer apontar alguma coisa aí, Aline, Doris, Ana Paula, antes de passar a bola para mim? Francisco, só uma dúvida. Você já está compartilhando a tela? Não, ainda não. Ah, tá. Tá bom, então. Não, é só isso, então. Eu tirei para a gente fazer aqui as apresentações, eu tirei. Tudo bem. Legal. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui um grupo de 4 estudantes da Escola Nacional de Seguros. Me pediram que eu fizesse aqui um auxílio, uma apresentação de um produto. E, por coincidência, esse produto, quando eu iniciei, eu vou falar um pouco aqui da minha trajetória de corretor, para vocês entenderem. Iniciei como corretor em 2010, 11, isso fazem aí 14, 15 anos. E na época eu fiz um estudo de mercado, buscando aí um planejamento para a corretora, e eu fiz o que é normal você montar uma empresa, uma pesquisa para montar um plano de negócio, e dentre esses, eu encontrei no seguro de vida, no seguro de pessoas, a gente costuma dizer que é o seguro de pessoas, uma certa identidade. É um produto que no Brasil a gente tem um hábito aí do produto de ramos elementares, automóvel, residencial, empresa, mas o vida, ou de pessoas, que a gente costuma dizer, não é um produto muito de prateleira. É um produto, como diz aí a nossa apresentação de hoje, que carece de conscientização em relação a essa proteção da família, que a gente precisa disseminar essa informação. Nosso objetivo aqui é trazer o impacto nesse produto, para as famílias e para a sociedade, né? Porque o seguro de vida, a proteção, ela é uma proteção, em grande parte, em vida, e a gente confunde muitas vezes com falar em seguro de vida, a gente pensa no objeto do capital morte, no final do processo. Na verdade, a maior parte das coberturas são em vida. Então, nessa trajetória que eu iniciei em 2011, dentro das seguradoras, buscando aí as companhias que eram especialistas em vida, eu encontrei um foco, um nicho de um produto que me chamou muita atenção. E aí eu tentei entender isso um pouco melhor, e de fato eu gostei demais do produto. Então, na minha carteira aqui na corretora, é um dos produtos que mais a gente dá atenção. Esse produto ele é bem extenso, ele vai desde a classe média
alta, porque até mesmo uma família de uma faixa de renda menor, onde precisa de coberturas básicas para eventos ali pontuais. Bom, eu vou iniciar ali a apresentação. De início, se alguém tiver uma curiosidade, como é que a gente vai fazer? Qual que é o nosso tempo antes Doris, aí com as pessoas que eles convidaram? Máximo de 50 minutos. No máximo 50 minutos. 50 minutos, ok. Então vamos lá. Aí vocês podem fazer as perguntas dos nossos convidados, inclusive os alunos também, decorrer da apresentação, para a gente não terminar, e às vezes o tempo fica escasso e não ter muito tempo, até porque a pergunta boa, na minha percepção, é aquela que está na hora, na mente ali, que já gera uma curiosidade, ou a gente vai perguntar e tentar assinar para não cair no esquecimento mais para o final, até mesmo às vezes a pessoa nem faz mais a pergunta. Então vamos lá. Vou compartilhar aqui minha tela e vamos fazer aqui então nossa apresentação. De início, alguém tem alguma pergunta dos convidados aí? Carla, Tatiane, que está aí, Tati, enfim. Delmo. Vamos lá. Vou compartilhar aqui pela tela. Deixa eu botar aqui o mouse. Compartilhou aí? Sim. Legal. Tudo bem. Qual que é o intuito aqui hoje, pessoal? É a gente trazer o produto, o instrumento, né, que é o seguro de vida, como uma ferramenta de proteção das famílias. Então, a gente tem, dentro desse produto, muitas coberturas. O tempo é curto, o produto é extenso, vamos tentar simplificar aqui a coisa, né? Então, vamos lá. Dentro desse produto seguro de vida, nós temos ali as categorias que a gente entende que são as devidas proteções. Os riscos que nós conhecemos como os riscos de morte, riscos de invalidez, riscos de doenças graves, que cresce muito esse aspecto no mundo de câncer, diagnóstico de câncer, muito AVC, quer dizer, são eventos que acontecem e que, se a família não estiver preparada e um dos provedores ou provedor passar por um evento desse, a família ela leva aí um tempo a se recuperar financeiramente, se é que se recupera desses eventos, tá? Então, vamos lá. Então, está aqui, lembrando que os colegas aí, os estudantes, buscaram dentro do conhecimento e do mercado algumas informações e os slides são baseados nas pesquisas deles, baseado no que eles entendem como o produto no mercado, tá? Então, aqui a gente tem o que falar sobre proteção e cuidado hoje, né? O que significa cuidar em tempos de incerteza, como a perda de renda afeta as famílias, o seguro de vida, mais sobre o amor e responsabilidade da família em relação à morte, e proteger é um gesto que atravessa gerações. Então, vamos pontuar um pouquinho aqui. Nós tivemos um advento aí, não muito longo, que foi a pandemia. E aqui na corretora, a gente indenizou muitas famílias, conta de morte, tá? Então, assim, antemão, a gente tem que tirar essa questão de que, eu costumo dizer, você entra na sala de um médico e você tem que ser muito claro, apesar de estar pagando a consulta muitas vezes. Você tem que saber onde dói, você tem que saber o que você quer na sala dele, com muita clareza, ou ele não vai te atender, ele vai te dispensar. Então, é uma conversa bem dura, bem direta. Você quer se curar, tratar dessa dor que está acontecendo? No ciclo de vida, a conversa é essa, é uma conversa necessária. A gente não pode fugir do embate no que diz respeito à responsabilidade de uma família. E quando eu falo uma família, hoje o mundo está diferente. Tem uma família de diversas formas. Inclusive, tem pessoas que acham que porque é solteiro ou porque ele não precisa de um segundo, não tem uma esposa, não tem um filho, não. Ele pode ter uma invalidez. E essa invalidez
ele vai arrastar o patrimônio, vai arrastar muitas demandas que ele tem uma cobertura de invalidez que faz necessário. Então, mesmo a família com 2, 3 filhos, ou que depende os pais dessa pessoa ou não, nós temos aí as coberturas para todo tipo de persona de pessoa, tá? Então, na pandemia, nós tivemos aí um fato não tão longo, poucos anos, em que a gente foi impactado. Muitas famílias, até hoje, não conseguiram se reestruturar diante do que aconteceu. Então, mostra que a gente precisa estar preparado, tá? Para enfrentar os eventos que sejam de um afastamento total em caso de morte, que seja em função de doenças graves, que seja em função de afastamentos temporários, que a gente tem coberturas para isso no mercado, tá? Então, um ponto importante aqui é como que a perda de renda afeta famílias e gerações. Nesse caso, a gente tem um aspecto aqui tratando aí de uma família em que eu tenho, uma vez que eu tenho um provedor, e esse provedor tem a renda total da sua responsabilidade, na falta dele eu tenho uma família que vai, dando exemplo, perder a escola particular, plano de saúde, muitas vezes a casa, o carro, e sendo um pouco mais puxando aqui até mesmo a parte de alimentação, benefícios que essa família muitas vezes tem. Então, assim, a gente precisa que no orçamento familiar tenhamos uma conversa em casa sobre isso. Eu trabalho com profissionais de alta renda, grande parte dos clientes médicos, engenheiros e dentistas. A gente vai ter uma conversa com essas pessoas, mesmo tendo um nível intelectual, um nível acadêmico parado, eles têm uma dificuldade de quando você começa a falar do que pode acontecer. A grande parte eu sei que não acontece com ele, não acontece comigo. Então, assim, é uma conversa que não importa a classe social, as pessoas elas têm uma certa resistência, porque isso é questão cultural nossa do Brasil. A gente foca muito no seguro do patrimônio, do carro, de casa, mas o provedor em si, toda aquela renda que vem a partir do Anderson, ou da Doris, ou da Carla, que sem a renda dela, nada mais vai funcionar, desde as coisas básicas, não tem jeito assim. Então, assim, é algo que a gente precisa ter uma reflexão, como diz o início da apresentação aí do pessoal, em relação a isso. Qual que é o meu nível de consciência em relação à minha responsabilidade quando eu falo que eu vou ter uma família, que eu tenho uma família, né? Existe uma responsabilidade muito grande e principalmente financeira, né? Em relação às consequências do que foi planejado, até porque quando eu tenho ali uma família, geralmente estou falando aqui eu tenho um casal, hoje não tem mais o casal por alguma ausência, não importa, em complemento existiu ali um objeto, um pensamento de família, e aí a gente precisa ter esse cuidado da proteção. Então, a nossa questão da escola, o plano de saúde, a casa, geralmente está, a viagem, ele está naquela bela planilha da família. Mas será que nela eu tenho um percentual da minha renda alocado, reservado para momentos de infortúnio? Por exemplo, o seguro de vida, ele é, na minha percepção, o mais barato para você ter recursos. Vamos imaginar que eu contrato hoje um seguro com um capital de R$ 500.000 para uma morte. E em um mês, 2 meses, aconteceu o fato. Você concorda que eu paguei, vamos lá, R$ 300, R$ 400 de uma apólice, e mais a família já está em poucos dias com essa proteção. Aliás, contratou hoje, teve um óbito amanhã, já está protegida. Quer dizer, a família tem imediatamente, ao pagamento da primeira parcela, da apólice emitida, o recurso necessário para cumprir com aquele planejamento familiar. Isso é quitação dos débitos, manutenção dos filhos da escola, do padrão de vida que essa pessoa tem, que essa família tem. Então, muita gente eu escuto, mas eu vou fazer então a reserva, uma poupança. Tá, em quantos anos você vai guardar 500 mil? Se é que você vai, porque a vida vai te apresentar momentos que você vai gastar a parte da reserva. A gente vai ser um pouco disciplinado, então, o que vai acontecer? Grande parte da nossa experiência mostra que as pessoas não conseguem ter essa reserva. Então, no seguro, a partir do evento acontecido, logo mais eu tenho ali uma proteção da família, de manter aquilo que nós planejamos, que foi ter filhos, ter esposa, ter casa, ter patrimônio, está resguardado pela apólice, tá? Então, assim, essa questão da perda da renda e afeta as famílias e gerações é exatamente isso. Uma família em que falta o provedor,
imediatamente, dizem os estudos aí mundiais, que ela leva 3 anos, em média, para que ela volte a ter próximo daquela renda, daquela estruturação que nós tínhamos. Isso é, tentar morar no mesmo lugar, a esposa casa de novo, o marido casa, acontece alguma coisa, enfim. E aí precisa de tempo. Só que em 3 anos eu já perdi a casa, o carro, a escola das crianças. E voltando à pandemia, que foi o fator de perda de vidas, nós tivemos situações que acabou com a família. A pessoa ela ficou desestruturada, porque faltou o provedor. Crianças não aceitavam sair da escola particular para ir para a pública, entravam em depressão. Nós temos casos aí em que as crianças, eu tenho uma família, meninos que ficaram aí, precisou o pai se virar, conseguir voltar para a escola, porque ele sofria bullying, não queria mais ficar na escola pública, botava a camisa do GDF, terminava que a gente não conseguia manter esta criança na escola, tá? Bom, alguma pergunta até aqui, Carla, pessoal que está aí escutando, pessoal do time mesmo aí da escola? Vamos lá, a gente passar outro slide. Anderson. Neto, falando você citou aí sobre a questão de óbito, de morte, mas o produto também ele tem uma proteção na parte de acidente, né? De afastamento, quem está no CLT, ela tem essa proteção também, não é? Tem, legal, vamos lá. Vou tentar achar aqui mais à frente se a gente tem essa resposta. Mas já de te trazendo aqui, o que acontece? As principais coberturas do mercado são o seguinte: morte, invalidez por doença ou por um acidente, e aí acontece muito acidente, principalmente trazendo para a classe C, onde a mão de obra ela é de risco, né? O motoboy, a pessoa do restaurante, o cozinheiro, algumas atividades de metalurgia e etc. Assim, a classe C é importada ali alguma mão de obra que é delicada. E, então, nós temos a morte, invalidez por doença, que pode ser uma degenerativa, aí existem as regras das doenças. Morte, as doenças graves, invalidez, tá? E também nós temos aí as assistências funerais para esse tipo de seguro. Geralmente todo ele é vendido. Trazendo um pouco aqui para a classe C, o que se contrata? Quem é que tem o seguro na classe C, grande parte? Não é a pessoa que tem um desejo de contratar, porque esse público, de fato, ele tem uma obrigação financeira ali um tanto quanto apertada. O nível de consciência é menor, e a renda também um pouco mais enxuta. Agora, qual o benefício que eles têm? Grande parte das empresas, elas têm por obrigação da legislação contratar um seguro para os seus colaboradores. Então, tem profissões, tem categorias que é obrigatório. Por exemplo, bares e restaurantes, a convenção coletiva obriga a parte da construção civil, que inclusive da construção civil que se iniciou, Anderson, Doris e a Ana Paula, e aos colegas, a obrigação do seguro coletivo. Foi a partir dos acidentes na construção civil, de óbitos e invalidez, que se construiu as apólices coletivas já há cerca de 3 décadas como obrigatório. Então, na construção civil, toda e qualquer construtora, ela tem na sua categoria, todo mundo que é CLT, independente do salário, aquela pessoa está protegida por um valor. Só que esses valores eles não são valores muito contundentes. Geralmente são valores entre 20 e 30 mil reais em caso de morte, invalidez, e cobre assistência funeral familiar. Então, trazendo aqui para a classe C, nós temos aí essa proteção. Então, eu tenho lá uma construtora, corpo de colaboradores, e teve um desses que faleceu, ele vai ter entre 20 e 30 mil reais para a família receber. Se for invalidez laborativa, ele vai ter o mesmo capital, e se for morte, ele vai ter. Em alguns casos de convenção, ele obriga que essa assistência funeral seja para ele, para a esposa e para os filhos. Tá? Então, na classe C, nós temos aí grande parte da massa coberta. Inclusive no Brasil, trazer esse dado para vocês, a gente pega o número de apólices vendidas e de prêmio retardado, grande parte se dá
tá? Grande parte se dá em função da obrigação da legislação, em função dessas categorias que a gente pode nomear. Respondi sua pergunta aí, Anderson. Respondeu, eu inclusive queria complementar minha pergunta, porque no começo você falou ali do profissional, o médico, né, o dentista, o advogado, e hoje a gente tem uma realidade no Brasil de muitas pessoas, né, que tem ali a empresa ali, o MEI, né, e muitos também profissionais liberais que não têm um CNPJ ali, uma pequena empresa. Essas pessoas que são profissionais liberais, vamos colocar um exemplo aqui, uma empregada doméstica, né, um vendedor ambulante, ele consegue adquirir esse produto no mercado? Consegue. Na verdade, o seguro de vida, ele quando a gente vai fazer um seguro, você vai contratar um risco. Você vai perguntar assim para a seguradora. O que acontece? Para você me aceita na seguradora? Então, a diferença com um produto físico, com a televisão. Você me aceita? E aí, é onde você falou, tá, mas e a profissão? Então, nós temos diversas seguradoras, umas vão aceitar o garçom, outras vão aceitar o médico, outra o piloto, outra o pessoal do comércio, e aí sim terá aceitação. Policial, por exemplo, é a grande dificuldade de seguro para a polícia, para a parte de bombeiro, então assim, mas existe sim as companhias que vão aceitar cada categoria, tá? Vamos aqui a próximo slide, tá? Bom, então, em relação a essa questão aí da sequência, nós mudamos a forma como pensamos sobre o futuro. Então, assim, quando a gente vai, vamos lá, educação financeira como ferramenta de transformação social, isso é um ponto muito importante. Cuidado financeiro familiar, autonomia e dignidade, aí a gente fala no caso de uma pessoa que tem uma invalidez, por exemplo. Então, assim, parte aqui, a gente está falando, tá, mas eu tenho uma invalidez, e aí? Como é que fica a minha dignidade uma vez que eu preciso de cuidado, eu preciso de recurso para continuar tendo aí o mínimo da saúde, uma casa adaptada, uma ferramenta como um cadeirante, preciso de um instrumento que é a cadeira de roda, o banho e tantas outras demandas. Então, dentro dessa construção aqui que nós temos, você tem aqui a educação financeira, essa ferramenta, a transformação social, quer dizer, das pessoas formas tardas ou não de recursos, é um instrumento para isso. E lembrando que você consegue, como eu falei no início, com um pequeno recurso por mês, um pagamento às vezes pequeno, eu costumo dizer, se paga no seu celular com a internet R$ 150. Todo mundo tem um pacote de dados aí interessante. Tá, mas será que o meu seguro de vida, a minha proteção da família, eu pagaria com quanto? Talvez entre 50 e 100 reais eu consiga isso. Então, na verdade, está dentro da questão da educação financeira. Esse planejamento financeiro não começa na escola, ele não começa em casa, ele começa muitas vezes por uma abordagem como essa daqui, ou começa por um impacto familiar, na parte que você perde um ente querido, aconteceu algo, e aí a dor da família, aquele nível que não teve a consciência, mas teve a dor, levou aquela família, aquele momento ali, o meu irmão faleceu e a esposa perdeu a casa. Então, são coisas que acontecem em que a pessoa tem um movimento agora de pensar, né, pela dor que aconteceu, não pela consciência, tá? Então, falta o quê? Educação financeira. Esse cuidado financeiro e autonomia vai trazer aí essa dignidade para a família que perdeu o seu provedor, a sua provedora, ou doenças graves. Exemplo de doenças graves, nós temos aí, a pessoa teve um câncer, eu botei um capital de 500 mil, 100 mil reais, 50 mil reais, essa empresa que contratou lá para o seu funcionário da construtora, colocou lá 50 mil reais de doença grave. Teve o diagnóstico do câncer, a pessoa ela vai receber esse recurso em poucos dias, 30 dias, o que vai ajudar muito, porque 50 mil reais em uma família que tem uma renda média de 3 a 8 mil reais é muito dinheiro. Isso ele sustenta um ano, às vezes, de, 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 de casa, e muitas vezes esse provedor recebe parte de comissão, que não trabalha, não tem esse bônus, então tudo isso está aí nesse aspecto da autonomia e da dignidade que a gente está citando. Bom, o impacto da conscientização do comportamento do consumo e proteção. Aí, esse o que a gente está conversando aqui. Esse impacto ele vem pelas nossas conversas, ele vem em função da escola de seguro, que vem fazendo um trabalho muito grande nos últimos anos em aumentando o número de profissionais. Inclusive, o Brasil tem um déficit nessa área de profissionais, falta profissional.
e profissional preparado para poder atuar em relação ao mercado. A pandemia já trouxe um impacto, tá? Pela dor, infelizmente. Bom, alguma pergunta nesse ponto aí para a gente seguir? Perguntas aí? Pode Vamos lá, seguir. Carlinhos. Alguém? Doris, a Delma está aí, a Tati, alguma pergunta de alguém aí? Pode seguir. Vamos lá. Então, aqui a gente já passou, tá? Essa questão do produto aqui como mais do que um produto, é uma ferramenta de inclusão, exatamente. Aqui a gente volta à questão, hoje em dia, a gente tem aqui um ponto, seguros populares digitais. Então, o que acontece? Essa questão da inclusão, ela não é só associado, porque a classe C tem que incluir, não. Na verdade, essa demanda, ela é geral, tá? O nível de consciência é baixo no Brasil com proteções. As pessoas fazem o seguro, mas não fazem nem sempre adequado à realidade. No que diz respeito aos autônomos, microempreendedores e pessoas informais, essa resposta já dei por antes aqui assim, mas todos podem fazer a sua contratação, levando em conta o risco que a gente chama. Tá, qual é o meu risco? Eu sou motoboy, tenho uma grande dificuldade de contratação, mas tem as companhias que vão aceitar, porque o risco, assim como do policial, é grande, tá? De um acidente, de uma morte prematura. Mas tem as companhias que são nichadas, que são focadas nesse risco de aceitação, tá? Isso não é um problema, a gente só tem que procurar um especialista para encontrar as melhores taxas e as coberturas. Lembrando que quando a pessoa tem um CNPJ, um microempreendedor, ele pode contratar muitas vezes com taxas menores, mesmo que seja um MEI. Ele pode fazer similar ao que seria o exemplo da construtora, aonde ele contrata para muitas pessoas, milhares, que ele pode fazer para ele e mais a família. Fica na pólice coletiva dele, tá? Essa questão de como o seguro ajuda a reduzir a desigualdade é exatamente nesse ponto. Vamos imaginar, isso já foi respondido, mas isso é importante, a Doris até perguntou. Quer dizer, uma vez que eu tenho uma família impactada por uma falta do provedor, automaticamente ela vai entrar numa desigualdade social. Ela vai, se não tiver uma reserva muito grande, e outra coisa, a reserva financeira quem tem é para viajar, trocar de carro, de casa, aposentar e projetos. Não é para você cobrir a falta da sua capacidade laborativa ou a falta de um dos provedores da casa ou do provedor. A reserva é para projetos. Então, o seguro ele entra naquele aspecto que a gente comentou. Quer dizer, uma apólice que eu pago hoje, amanhã eu estou coberto. Então, eu já resolvi esse problema ao alocar ali 100, 200, 300 reais para esse aspecto. Falei antes. Eu ouvi sobre o assunto dessa reserva. Uma pessoa hoje que tem uma reserva ali em banco, no caso de dela faltar, ocorre um bloqueio imediato dessa reserva, né? Ela só consegue retirar mediante autorização de um juiz. Então, a família fica desprovida um bom tempo ali, né, Francisco? Na verdade, vamos lá. Isso é um ponto importante aí. O que acontece? Quando tem a falta do provedor, como é que funciona? A viúvo, a viúva, a pessoa não pode ir na conta a depender e fazer um saque do recurso. Os bancos são avisados, existe todo um processo aí. Então, o que mais acontece, na verdade, é quando vocês veem uma família que tenha muita posse ou não tenha posse, aí vou responder a sua pergunta em dois aspectos. O que tem muita posse, muito patrimônio, ele tem lá, vou botar, 50 milhões de reais em patrimônio, apartamentos, fazendas e tal. Dinheiro, geralmente, ele tem circulante ali, talvez 1 a 5 milhões de reais, a depender. Geralmente, as pessoas estão com seu capital imobilizados. Todo mundo, em patrimônio, em ações, em situações. O que acontece? Para que você tenha acesso a isso, aí que está o problema que as famílias brigam antes. Eu preciso ter liquidez para fazer o inventário. Muitas vezes essas famílias, quando falta o provedor, e ele não planeja a sucessão, que ele vai morrer, que ele vai faltar, ele não tem um documento, as pessoas não conseguem sacar certo recurso e nem vender.
E aí você vê, às vezes, as famílias se dilacerando, por quê? Porque não entendem muito disso, porque que alguém não vende, porque não pode. E por que que não dá a minha parte? Porque não pode também. Tem que ser feito um inventário. E o inventário, em média, custa de 15% a 20% do patrimônio. Então, se eu tenho 50 milhões, eu preciso ter 10 milhões de reais, 7 a 10 a 15, para poder desbloquear em impostos e em custos advocatícios esse patrimônio. Então, para mim fazer a divisão desse patrimônio, eu preciso de liquidez. É aí que entra o seguro. A pessoa tem patrimônio, ela tem uma apólice, ela deixa lá a apólice já nomeado para a viúva, para fulano, para cicrano, mediante a falta dele, essa apólice é paga e automaticamente você consegue, então, desbloquear esse patrimônio mediante pagar as custas e fazer inventários. Quando não, você tem que estar buscando na justiça, falar com o juiz que você precisa vender X, alguém tem que ser nomeado tutor naquele recurso para você poder ter o dinheiro, para poder pagar o inventário, para poder ter acesso. E na classe C, o que vai acontecer? Tem 1.000, tem 2.000, tem 3.000 na conta, não importa. Tudo isso que a pessoa tem é bloqueado ou para inventariar ou para liquidar alguma coisa no mesmo aspecto. As pessoas não têm acesso facilmente ao recurso. Por isso que muitas vezes passam o que a gente chama de perrengue, 6 meses, um ano. Gente, mas o meu vizinho faleceu, tem 2, 3 casas, tem carro, ele era bem de vida e a família dele está assim. Está assim porque ele não tinha liquidez na conta. Tá? Ele não tinha liquidez, ele não tinha recurso disponibilizado. E aí, quando você tem o seguro, a pessoa recebe em 30 dias, ou até mesmo aí, se tiver sindicância, em poucos meses, um mês, 2, talvez, se tiver indício de fraude, recebe ali esse seguro. E com isso, ele tem o quê? Caixa. E com esse caixa, você vai fazer o quê? Vai desimobilizar o patrimônio, você vai vender, vai distribuir, vai resolver a questão com facilidade, tá? Mais uma pergunta aí? Podemos seguir? Pode seguir. Vou passar para vocês aqui um vídeo, tá? Para que vocês possam entender um pouco do que acontece na nossa rotina do nada. A gente dorme, acorda, sai para trabalhar, ou muitas vezes dormindo, e do nada a família é impactada por certas situações delicadas, né? E sem áudio. E sem áudio, Francisco. O vídeo não tá saindo som. Pessoal, e aí? Escutaram? Todos escutaram? Então, Neto, o áudio não apareceu, tá? Eu O posso áudio colocar aqui novamente? pode, pode. Não Bom, saiu áudio? não. Então coloque, por favor. Não saiu, Carlinhos, o áudio aí? Não saiu aqui o áudio, não. Então coloque, por favor. Vê se roda aí.
Ia trabalhar de moto todos os dias, tava trânsito, e na faixa da direita tava livre. Acelerei e mudei de faixa. Quando eu mudei de faixa, tinha um ônibus parado. Eu bati no ônibus, eu tava a uns 60 por hora. Lembro de ser jogado, eu tava no meio da avenida, tentei levantar, não consegui, e comecei a sentir muita dor, mas muita, muita, muita dor. Aí eu senti que tinha acontecido alguma coisa mais grave. Fiquei dias em coma, depois eu acordei mais definitivo, ainda muito tom, e veio o médico e falou que eu tinha fraturado muito minha perna, tinha perdido muito sangue, que tinha sido necessário amputar minha perna direita. A hora que ele falou isso, para mim não foi fácil digerir essa informação. E a empresa entrou em contato, falou que eu tinha direito a esse seguro. É um seguro de vida e de acidentes. Ninguém espera que aconteça isso e que você corte a sua renda. Foi virando uma bola as contas. Eu olhava e dava mais desespero ainda. Mas eu sabia, por outro lado, eu tinha o conforto de saber, vai ter um seguro que vai me ajudar. Quando eu recebi esse seguro, eu consegui quitar essas contas. Para mim foi um alívio muito grande nesse processo. A gente para ver como a nossa vida é frágil. E mesmo que, no meu caso não foi, mas mesmo que eu tivesse falecido, seria importante que minha família tivesse, fundamental, na verdade, que tivesse essa ajuda que o seguro me trouxe. Então, para mim, eu indico para todo mundo. Precisa. Legal. Alguém quer fazer uma pergunta aí? Ou ficou impactado aí com a informação? Alguém tem quer compartilhar alguma experiência de família aí, dos colegas convidados, ou vocês aí da escola? Ana Paula? Tudo certo. Ah, pode seguir então? Pode sim, por gentileza. Sim. Tá, então, a título de informação para vocês aí que estão escutando, aqui na minha pólice de seguro, ou Aline, há cerca de uns 12 meses eu fiz 12 não, 24 meses eu fiz um seguro de vida coletivo para uma empresa aqui, que é minha cliente do ramo saúde. Eles não tinham seguro de vida, tem uns 35 a 40 clientes, a 40 funcionários, e um dia me liga aqui o gestor dizendo que o motoboy da empresa, um dos funcionários, tinha caído e veio a óbito. E entrou exatamente em ação esse produto. Nesse caso, foi um fato lamentável, mas que eles estavam parados por essa cobertura do seguro coletivo empresarial, tá, para todos os seus colaboradores, e teve acesso à assistência funeral e à indenização para a família, né, para a viúva, desse recurso. Lá, R$ 50.000 será o capital de morte, tá? Bom, então aqui, essas crenças com relação ao seguro. O seguro de vida é caro, não é para mim, só serve quando morremos, quer dizer, isso é um ponto que a gente tem que ter essas reflexões, o vídeo mostra isso daí, tá? Claramente essa questão da necessidade. E grande parte das coberturas é em vida, gente. É doenças graves, é acidente, é invalidez, tudo isso é em vida, né? Então, essa crença, de fato, ela é uma crença, foi bem colocado aqui, é algo que a gente tem uma resistência de lidar com isso. E o seguro, de fato, aqui é sobre garantir a continuidade, não sobre o fim, exatamente. É os estudos dos filhos, é a residência, é o planejamento que essa família fez, ou essa pessoa, todo mundo tem aí um projeto de vida. E esse projeto ele pode ser impactado. Então, esse produto ele vai certamente auxiliar grande parte dessas demandas aí, se vierem a acontecer, tá? Bom, decisão consciente, né? Da desconfiança, decisão consciente. Então, a gente tem aqui transparência, simplicidade, novo perfil do seguro. Não está compartilhando? Não está? A tela não está compartilhando? Não. Ah, quando você fez ali, você me travou, então. Foi? Foi. Foi? Gente, a gente está aqui, ó. Está nessa parte aqui. Tá vendo aí? Tudo tranquilo? Perfeito. Então, da transparência, simplicidade, novo perfil do seguro, a importância de explicar benefícios e limites, educação, empatia e adesão sustentável. Então, assim, hoje a gente vive aí
o momento da antes, de transformação, e nós, aí o pessoal que está escutando, é a transformação digital em todos os aspectos. Hoje você consegue, a partir da internet, ter acesso às informações, acesso a comparar o produto no mercado, contratar apólices de forma digital. No seu app você consegue fazer um perfil da sua família, se eu sou casado, quantos anos, a esposa, filho. Entendi. Tá? E aí você consegue ter essa facilidade que antigamente tem um corretor te visitando, um acesso muito mais difícil. Então, hoje o app consegue nos ajudar também nesse aspecto, você comparar aí algumas seguradoras, inclusive, não precisa saber quem é que me aceita, qual é a minha profissão, quem vai me aceitar, né? Então, você vai buscar isso no mercado, tá? E a mentalidade de cuidado contínuo, tá? Então, assim, a gente tem que ter uma mentalidade de quê? Proteger o presente e planejar o futuro, o ciclo da vida financeira em momentos de revisão, a importância da conversa familiar sobre finanças. Essa conversa tem que ser sempre, vou trocar de carro, tem que estar junto, vou trocar de casa, tem que estar junto, vamos viajar, tem que estar alinhado. A gente pode pagar um seguro, quer dizer, essa conversa tem que estar dentro do orçamento ali. E pequenos hábitos constroem a segurança, que é exatamente, se você fizer uma conta aí, Aline, com R$ 5 por dia, dá R$ 150 por mês e você paga uma pólice de seguro. A família. E R$ 5 é o quê? Talvez nem um café com menor salgado. Então, assim, é algo que você vai pensar. Não é dinheiro, tá? É um aspecto do planejamento, realmente. Verdade. Quem promove a cultura de proteção? Então, o papel das seguradoras, corretores, educação financeira, estamos aqui para isso, tentando fazer o nosso melhor. Parcerias com escolas, empresas e comunidades. A comunicação inclusiva, acessível e a responsabilidade social do propósito corporativo. Então, assim, as empresas, de fato, hoje, pessoal, elas têm trazido os benefícios para dentro da empresa, tá? Não é só o salário que mantém hoje o empregado. Hoje ele quer o benefício plano de saúde, o seguro de vida, um auxílio, assistência creche. Então, o benefício hoje ele tem uma relevância muito grande no mercado, tá? Os RH estão aí alinhados com isso, tá? O que leva para a classe C esse produto diretamente, tá? Bom, quem você quer proteger hoje? Então, assim, fica a reflexão para a gente ir para casa aí pensando nisso. Convidar aí a família para essa reflexão familiar. Conhecer as opções, planejar com consciência e conversar sobre o cuidado, né? E aí, cada decisão de proteção é um ato de amor. Então, assim, isso é um ponto importante, a nossa ideia aqui, que se a gente conseguir impactar uma pessoa nessa quantidade que eu tenho aqui hoje, 18 pessoas, inclusive os colegas da escola, nós conseguimos que proteger uma família que não tem ainda a proteção, ou que tenha, mas se essa proteção está adequada, será que ela está boa? Posso melhorar aqui? Posso melhorar ali? Posso cortar um dia de alguma coisa e aplicar mais essa proteção? Minha família tem muito câncer, muito AVC, tem muito infarto, tá? Eu vou aumentar essa cobertura aqui na minha pólice, porque genética, né? Cuidar é o maior investimento que podemos fazer, ok? Então, assim, a gente precisa aí, ter essa consciência. A verdadeira inclusão começa quando garantimos que o amanhã de todos já é possível, e seja possível, tá bom? Vou deixar aí alguém da escola fechar aí para os convidados. A gente tem acho que uns 3 minutinhos, né? Se alguém quiser fazer alguma pausa, dá tempo de fazer aí alguma pergunta. Se cair o link, alguém quiser conversar, a gente pode mandar novamente, quem estiver interessado, e a gente repõe aí a conversa, mais uma meia horinha, se vocês quiserem, não tem problema. Vamos lá. Eu quero Caraca. agradecer a Aqui, participação compartilhar. dos convidados, né, ter se disposto aí a ficar com a gente esses minutos. O intuito aqui mesmo é de conscientizar, né, trazer um pouco desse universo do seguro, né? Como sabemos, o brasileiro não tem essa preocupação de seguro ainda, é uma cultura que está sendo disseminada aos poucos, né, apesar de estar muitos anos no Brasil. Então, a gente trouxe essa provocação aos convidados, né? Agradeço demais a participação de todos vocês, obrigado pelo tempo aí, numa véspera de feriado, né? Todo mundo aí já fazendo seus passeios, suas viagens.
E é isso, agradecer também o Francisco, né, por esse apoio aqui, por essa explanação sobre o produto. Nós estamos aqui abertos também para receber contato de vocês, caso vocês tenham aí o interesse em fazer uma cotação, tanto com o Francisco Neto, que tem uma corretora, também também por outros canais, né, na web também, para ter essa curiosidade de saber quanto custa um seguro, né, se tem aceitação ou não. A gente está aqui aberto para apoiá-los aí nessa decisão, nessa explanação aí a respeito do seguro de vida. Já tem tempo aí, Aline? Vai cair? Já tem tempo? Tem 1 minuto. Alguém quer fazer pergunta aí? O pessoal tá tateando, tem o Cícero aí, tem uma galera aí para escutar alguém aí? Alguma dúvida? Antes, oi, Fabi. Depois eu quero que você me mande uma mensagem, porque inclusive essa semana eu fiz uma cotação de seguro de vida pelo Itaú, né? Aí Certo. eu te apresento minha idade de opção, para incluir o Jamilton e as crianças em auxílio funerário e seguro de vida para proteção em vida, que eu vi que tem algumas companhias que fazem bem, entendeu? Aí depois você faz uma cotação e pede para a Doris me mandar, tá bom? Tá bom. Ô, pessoal, ficou bom o trabalho de vocês. A gente, assim, o espaço é curto, mas vocês conseguiram abordar, de fato, pontos relevantes. Tanto que a Fabiana, de alguma forma, já se sentiu aí impactada por uma necessidade familiar. Então, assim, isso já mostra que é um caminho. Espero que alguns tenham aí parado para pensar, tá? Mas, assim, de fato, vocês já conseguiram algo muito especial. Eu adoro vender seguro de vida. Eu estou protegendo pessoas, assim, é o que eu adoro mesmo, assim, famílias. Eu me sinto um profissional realizado quando a gente vende uma apólice de seguro